Cláudio Dantas, começo com você. Dantas, sua análise sobre esses números que destacamos dos gastos do cartão corporativo de Lula e também das viagens do presidente nesses primeiros 5 meses de gestão. Dantas. Ô Brown, tudo indica que o Lula está ansioso sim para gastar. Ele tem pressa. Eu estou sentindo que o Lula acha que o seu governo não vai durar, porque ele gastou, olha, em 4 meses, 12 milhões, é quase 30% de tudo que ele gastou entre 2003 e 2010. 8 anos, ele gastou 44,5 milhões e agora gastou 12 e uns quebrados, 27%. Isso só em 4 meses. Vai terminar o ano, provavelmente vai bater o número que ele gastou em 2 mandatos sucessivos. Tá aí mais um motivo, tá aí talvez mais uma CPI seja necessária ser aberta, a CPI do cartão corporativo, já que as autoridades são tão dedicadas a saber lá o que o ajudante de ordens do Bolsonaro gastou. Vamos abrir tudo, vamos fazer outra CPI, vamos entender esses números, porque a gente tem acesso hoje aos números globais, a gente não tem acesso ao detalhe desse gasto. Então eu fico imaginando aqui, quem tem cartão está gastando em quê? O ajudante de ordens do Lula está gastando esse dinheiro em quê? É muito dinheiro em muito pouco tempo. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, algo está errado. O Lula precisa prestar contas desses valores. Diga, Zé. A presidência da República é uma instituição que guarda muitos segredos. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, vários gastos foram revelados porque o próprio governo tinha transparência e não fazia questão de esconder. O próprio então presidente Jair Bolsonaro nos disse aqui, nos pingos nos is, nas falas dele, de que o presidente da República, por exemplo, pode sacar 20 mil reais, né, por dia, sem absolutamente nenhuma explicação. É o cartão corporativo do presidente da República. Existem outros cartões corporativos. E criticavam muito o presidente Jair Bolsonaro porque ele dava transparência e mostrava onde gastava. Quando o avião presidencial, por exemplo, vai fazer um deslocamento para colocar o querosene, usa-se o cartão da presidência da República. E tudo era muito transparente. Aí agora a gente vê que quem prometia transparência, quem prometia rigor, não está realizando o que prometeu em campanha eleitoral. Não pense que isso tudo é revelado. Existem alguns gastos na presidência da República que se transformam em sigilo. Eu não sei por quê. Não se pode ter constrangimento com dinheiro público. O dinheiro público sempre será público e nunca privatizado. Então, Lula, quando exagera nos gastos, está, na verdade, indo contra a aplicação do dinheiro público em áreas nobres, onde se falta dinheiro. Por exemplo, a saúde, a educação e o atendimento social. Esta é a realidade. É uma grande armadilha a chegada no poder. Fica-se arrogante, e esse sintoma já está claro no Lula e na equipe que assumiu a presidência da República, né? E começa a achar que milhões não valem nada, né? Que se pode gastar, jogar dinheiro pela janela. Não é verdade. Esse dinheiro faz falta em outro lugar. Quer dizer, há uma revelação do que acontece na presidência da República, apesar desta cortina de fumaça e desses segredos em verbas que existem ali no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. Pavinato. Bom, eu fico aqui me perguntando se eles ficaram tão horrorizados em descobrir tanto leite condensado no governo Jair Bolsonaro. Eu quero saber qual reação vai se esboçar diante de tanto morango e chantilly que a gente vai poder encontrar nessa sugerida CPI, mais uma CPI do cartão corporativo. De fato, a tendência do Lula, esta angústia do Lula, que na verdade é uma amargura, ela é uma amargura porque a real angústia dele é exatamente essa. Ele queria gastar mais, ele queria luxar mais.
A amargura dele é com relação à economia brasileira. A amargura dele é com relação ao fato dele não poder agir como um imperador. A angústia dele, de fato, é não poder ser o sugar daddy da América Latina. É ele não poder viajar em paz com a sua esposa, pela qual ele está perdidamente apaixonado, e gastar com o broto um hotel 5, 6 estrelas, né, nos lugares mais badalados da Europa, deixá-la entrar, porque se ela não compra na Hermenegildo Zenha com o cartão corporativo, deve ser com o saque do cartão corporativo. Essa angústia é realmente esta angústia para gastar. É esta angústia que fica demonstrado nesse valor que, como disse o Dantas, já é 30% de 8 anos de governo. É uma angústia que não tem nada a ver com a angústia que o povo brasileiro tem, porque, vale lembrar, quase 45%, quase metade das famílias brasileiras não tem dinheiro para pagar uma dívida sequer. Já pararam. Esse é o nível de endividamento das famílias brasileiras. Quase metade das nossas famílias disse: não tenho o que fazer. Eu não consigo pagar o meu aluguel. Eu não consigo pagar meu condomínio. Eu não consigo pagar o meu cheque especial. Eu não consigo pagar o crediário das coisinhas que eu comprei para minha casa. E daqui a pouco eu vou perder a minha carteira de motorista. E não vou conseguir fazer nem sequer o meu bico de Uber. Não tem nenhuma piedade o Lula, portanto, quando gasta uma cifra dessa no seu cartão corporativo, tendo à sua frente um povo cada vez mais combalido e, como disse o senador Ciro Nogueira hoje no programa Linha de Frente aqui da Jovem Pan, um país que caminha a passos largos para repetir a pior crise econômica da nossa história, que foi a crise econômica do governo Dilma Rousseff. Nós vamos repetir esta crise econômica, não se sabe se com a mesma gravidade ou se com maior gravidade, ou seja, nós estamos à beira do precipício, o povo não tem pão e Lula pergunta se não podem comer brioches. Em relação às viagens para fora do Brasil, Dantas, você acha que tem havido um excesso? Até repetindo o número, é o presidente que mais viajou para fora do Brasil desde a redemocratização. Ele já passou mais de 20 dias, antes de completar 150 de governo, ele já passou 20 dias fora do Brasil desde que assumiu para esse terceiro mandato. Você vê um excesso também e qual o objetivo dessas excursões? A redemocratização não, da história inteira do Brasil. Se a gente considerar que antes não era, você tinha que viajar de vapor, é da história do Brasil. Pois é, tem um excesso. E qual o objetivo dessas brasileira? Olha aqui, ô Brown, é o que eu tinha falado no bloco anterior. O Lula planejou o terceiro mandato dele para curtir com a Janja, lua de mel permanente. Sabe aquele cruzeiro que dá a volta ao mundo, que você fica, sei lá, quase um ano dentro do cruzeiro? Ele queria fazer isso, claro, mas nas expensas aqui do pagador de impostos. Eu não sei se vocês lembram, o Lula criticava o Fernando Henrique por viajar. Falava que o Fernando Henrique vivia viajando, deve estar com inveja. Então resolveu fazer o mesmo. São viagens que não têm propósito. São viagens que você percebe que ele está forçando a barra. E foi para a Europa agora, não tinha motivo nenhum. Aí dá um jeito lá, escreve uns protocolos aí, uns acordos. Porque na maioria dessas vezes, dessas viagens, o que você tem são memorandos de entendimento que são puro protocolo diplomático. Não tem nada ali que realmente você use na prática, que aquilo viabilize uma melhoria no comércio internacional, no comércio bilateral, multilateral. E ele ainda usou dessas viagens para fazer o quê? Propaganda negativa do Brasil, para se meter em negócios dos outros, se meter em conflitos, se meter na guerra da Ucrânia, defendendo o lado russo, constrangendo o nosso histórico diplomático, que tem sofrido muito nos últimos anos, recentemente. Então, infelizmente, é isso. Usa essas viagens para
permitir que a Janja curta, né, coisa que ela nunca fez na vida, agora ela está tendo a chance de conhecer o mundo nas asas do pagador de impostos brasileiro, de comprar bolsas de grife, casacos, comprar até a gravatinha nova para o marido, e faz isso como se fosse turismo. Basta ver as fotos, os vídeos da Janja se exibindo, ostentando, muito mais do que o Lula diz que a classe média ostenta. Então, infelizmente, é isso. É um governo hipócrita, é um presidente covarde, que não está nem aí para o interesse do eleitor. E essas viagens, elas atrapalham politicamente também, Zé? Tanto tempo do presidente fora do Brasil dificulta ainda mais essa relação que, como a gente estava falando no começo, já anda complicada com o Congresso, Zé? Pois é, ficam caras, né? Eu acho que o presidente, como deputados e senadores, eles devem sim viajar para conhecer melhor e comparar o Brasil, mas não dessa forma, né? E acho também que é muito complicado essa história de o presidente sai e já entra o vice-presidente. Isso era no tempo que o presidente da República ficava meses dentro de um vapor para ir de um país para outro. Hoje ele leva no Aerolula um equipamento de comunicação que permite que de longe, de onde ele estiver, ele possa dirigir o país. A Constituição fala em impedimento do presidente da República, assume o vice-presidente. Eu não acho que uma viagem internacional seja um impedimento do presidente exercer essa função. Isso é um ponto. O segundo, essas viagens demonstram que ele não está com apetite de ficar aqui. Ele quer ir para o exterior. E o que se conversa no Congresso Nacional é esta arrogância nova de Lula na frente do poder. É aquela armadilha que está ali armada na porta do Palácio do Planalto. E é perigosa. Torna a pessoa arrogante e entra numa solução que o Gabriel Garcia Marques descreveu muito bem, que é a solidão do poder. Essa é terrível. E ele começa a se achar muito superior ao que realmente é e aos outros. O que se conversa no Congresso e tal é de que Lula tomou uma decisão, quer ser integrante do panteão internacional e uma grande figura, uma grande personalidade. E é por isso que ele está viajando muito ao exterior e colocou Celso Amorim para fazer esse trabalho internacional. Esta imagem de Lula no exterior foi configurada ali, germinada com muita antecedência, através de jornalistas, através de petistas que ocuparam essa parte da imprensa internacional e agora, mais precisamente, com a sua experiência, Celso Amorim está fazendo esse trabalho. Então, essa história de ficar o Lula viajante é de que ele pretende ocupar um espaço na política internacional e ser uma espécie de grande figura que, inclusive, pode levar a paz ali entre Rússia e Ucrânia. Então, esta é a figura mítica que Lula está se projetando, daí esta ausência do Brasil, né? Olha, Renato, essa análise do Zé tem 2 pontos, né? Primeiro, se o intuito é a agenda internacional, como um líder internacional, um estadista, ele está falhando fragorosamente. Porque a cada fala, né, cada mergulho é um flash. Cada fala dele é uma vergonha, é algo, isto é uma enormidade a cada fala. A briga que ele comprou, não só com a Ucrânia, mas também com o Estado de Israel, descredibilizando a ONU, voltando com teses nazistas que eram defendidas, inclusive, pelo Mufti de Jerusalém em 1943, que recebeu Hitler na área da Palestina para criticar a criação do Estado de Israel, comprando briga com os Estados Unidos, se alinhando com ditadores. Ele está falhando fragorosamente. O que ele quer internacionalmente mesmo, e aí eu hei de concordar sempre aqui com esse pensamento que o Dantas ele coloca muito bem. O Lula, ele quer viver a vida adoidado, ele quer agradar o broto. Tudo que ele faz é para agradar o broto. Eu nem sei se o Prêmio Nobel da Paz ele quer. Talvez ele queira, mas não pelo prêmio, mas não pela paz, mas pela oportunidade de levar o broto para receber com ele um prêmio.
Por isso que eu acho muito melhor que se crie na Unasul o prêmio Sugar Daddy da América Latina e Caribenha, porque aí ele pode levá-la numa premiação. E quanto à parte de deixar de governar o Brasil, fica o vice, ele fica impedido de estar viajando, mas o vice-presidente torna-se presidente em exercício. Mesmo assim, meus queridos amigos, ele inviabiliza a administração do Brasil. Por quê? Ele não vai sozinho, ele leva boa parte do executivo e do legislativo brasileiro para essas viagens. De modo que não importa se fica aqui o vice-presidente como presidente em exercício, mas ele levou ou o presidente da Câmara, ele levou ou o presidente do Senado, ele levou lideranças importantes do Senado e da Câmara dos Deputados, ele levou ministros importantes de maneira que projetos importantes não podem ser entregues. Então ele consegue inutilizar o exercício da presidência pelo Geraldo Alckmin, que fica com uma presidência esvaziada em exercício, porque não se tem nada para negociar, não se tem nada para assinar, não tem nenhuma movimentação a ser feita. E essas viagens combinadas com o combo de viagens que pessoas de proeminência do Judiciário, do Senado e da Câmara dos Deputados, vale dizer mais uma vez, o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado e do Congresso, e o Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, ficam nesta escala. Quando o Lula não está viajando, um está dando palestras, eventos em um país, quando um volta, o outro vai viajar. Então, esse desencontro de agendas, quando eles não viajam todos juntos, você vai montando esta equação. Nós temos o centro do poder em Brasília totalmente esvaziada. Quando o Lula não está viajando, levando o centro do poder, inviabilizando o exercício pelo vice, nós temos o presidente do Senado que está em um lugar, quando vota, o presidente da Câmara que está em outro, e assim ninguém administra o Brasil.